Olá, seja bem-vindo ao canal Últimos Acontecimentos. Vamos dando continuidade à nossa série de assuntos, de um debate sobre os principais acontecimentos, sobre as principais vertentes de ensino, vertentes teológicas, sobre os principais pontos de vista quando falamos sobre final dos tempos, sobre arrebatamento. Então, no nosso primeiro vídeo, nós falamos dessa série, nós falamos sobre a marca da besta. Foi algo esclarecedor e é um debate interessante que justamente surge no momento que muito tem se falado sobre a vacina ser uma possibilidade de uma marca da besta. Então, no nosso vídeo, foi bastante esclarecedor. Depois falamos sobre os tipos de arrebatamento, as linhas de estudo de arrebatamento, também foi algo bastante interessante. E hoje vamos dar continuidade no assunto que é bastante polêmico. Talvez seja o mais polêmico, o mais estudado, o mais debatido de todos, que é justamente sobre a figura do anticristo. Então, para fazer esse vídeo de hoje, nós continuamos com a parceria com o pastor Maxwell. Ele mora no Rio de Janeiro, teólogo, e tem um vasto conhecimento nessa área, estudioso, e tem muito a contribuir conosco. O intuito principal de estudarmos esses assuntos, de debatermos esses assuntos, é justamente trazer uma visão mais clara do que possa ser, porque nesses últimos tempos que vivemos, são tantas desinformações, tantas fake news, que é um termo que foi bastante difundido nos últimos anos, tem atrapalhado o caminhar de muitas pessoas no meio cristão. Então, o assunto do momento, que seria essa vacina marca da besta, é um assunto que as pessoas precisam ter um conhecimento mais profundo das escrituras para não cair em engano. E também o assunto do anticristo. Então, durante esse vídeo de hoje com o pastor Maxwell, nós falaremos muito sobre o anticristo, sobre o que a Bíblia fala do anticristo, e estaremos fazendo uma correlação com os dias atuais, que sempre na história da humanidade, aqueles que leem as escrituras, que se deparam com as passagens sobre anticristo, sempre vão achar uma figura central no mundo que é o candidato ao anticristo. Então, vou passar para você, pastor Maxwell. Seja bem-vindo novamente ao Últimos Acontecimentos, ao canal Últimos Acontecimentos. E você tem toda a liberdade de trazer o que você preparou para nós nesse vídeo. Obrigado, Bruno. Mais uma vez te agradeço o convite, que Deus continue te abençoando esse trabalho que é um canal de informação para os últimos tempos. E foi como a gente comentou, né? Deus tem levantado pessoas para trazer as informações para os demais da igreja, né? Nós somos um corpo e como um corpo nós precisamos que todo o corpo trabalhe, né? Em conjunto. Então, uns fazem umas coisas amando de Deus, outros fazem outra, e esse trabalho dos últimos acontecimentos aí vem crescendo cada dia mais com a mão de Deus para poder abençoar e nos informar dos acontecimentos dos últimos dias. Eu quero agradecer a você que se inscreveu aí no canal, né, aqui no site dos últimos acontecimentos, para ter a oportunidade de assistir esses vídeos. Continue, divulgue, faça divulgação do canal, né, porque é uma bênção na tua vida e na vida de quem você indicar, tá bom? E, Bruno, hoje a gente vai falar sobre o anticristo. Você já deu uma prévia aí do que vai ser falado, e isso é um assunto bem polêmico e importante para a gente entender. Eu vou trazer uns slides, né, bem básicos para a gente poder entender a linguagem, vai ser bem básica, a gente aqui não vai fazer nenhuma fantasia em cima dos textos de Apocalipse, para que você possa compreender de uma forma bem clara, na verdade, quem seria, né, quem a Bíblia aponta para a pessoa do anticristo. Como seria esse homem do pecado, o que a Bíblia fala que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, quais são os poderes que ele vai ter e o que ele vai ter sobre, como ele vai governar sobre Israel, sobre Jerusalém, naquele momento, durante a tribulação, né? Então a gente vai entrar nesses pontos um a um, tá bom? Eu vou compartilhar aqui o slide para a gente começar a falar sobre isso. Tá? Meu som tá legal aí, Bruno? Tá sim, tá ótimo o som. Tá? Perfeito, vamos lá. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Vamos lá. A gente vai falar sobre o anticristo, né? A pessoa do anticristo. Quem seria ele? A gente botou ali
Israel ao fundo, claro, uma pessoa anônima. Do lado ali tem algumas coisas relacionadas à nova era, né, à globalização, e em cima um olhar bem fixo, né, que é para a gente poder prestar um pouquinho de atenção, que realmente isso daí é algo que vai trazer muito esclarecimento para todos nós. Vamos lá. Onde o anticristo ele é mencionado, né? Ele é mencionado no livro de Daniel, no livro de Tessalonicenses e no livro de Apocalipse, né? Mas a gente vai focar hoje um pouquinho sobre o Apocalipse, que é falando sobre os últimos tempos, e o livro de Daniel também fala sobre a besta que emerge do mar, né? A visão de Daniel sobre os animais, tá? Mas a gente vai focar sobre a besta que subiu do mar lá em Apocalipse 13. Vamos lá, eu fiz esse slidezinho aqui bem interessante, porque a gente vai ler Apocalipse 13. Diz assim, Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 1. O título dessa mensagem é A Besta que Subiu do Mar. E aí, conforme eu vou falando, Bruno, eu vou passando os slides para poder fazer uma sequência para o entendimento. Tá? Igual eu fiz nos outros, para a gente poder compreender direitinho. Diz assim, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome, né, de blasfêmia, sobre cada uma das suas cabeças. Então vamos lá. O primeiro versículo diz assim, ó, a besta que emerge do mar, tá? É igual ao anticristo. É uma besta que tem 7 cabeças, e em cada uma dessas cabeças tem chifres, e ao total desses chifres são 10. E em cada chifre desse tem um diadema. Um diadema desse aí representa o quê? Poder, né? Governo, né? Em cada uma dessas cabeças tem ao total de 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Ou seja, essa besta aí, ela é totalmente anticristã, né? Anticristo. Porque ela já emerge do mar, ou seja, emerge das nações, emerge do mundo em si, né? E ela vem com 7 cabeças e um chifre em cada cabeça, só que ainda tem cabeças que tem 2 chifres, porque são 10 chifres, né? Só temos 7 cabeças aí, 10 chifres. Então, algumas das cabeças têm 2 chifres. E em cada chifre desse, um diadema representando o poder de cada um desses chifres. O versículo 2 diz assim, ó, e a besta que vi era semelhante a um leopardo. Olha só como o livro de Apocalipse, ele atenta muito a detalhes. Ó. O versículo 2 diz assim, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Olha que interessante. O corpo como de um leopardo. O leopardo a gente sabe que é um animal que corre muito, ele é veloz, né? O urso, no caso desse animal aí, ele tem os pés, as patas de urso, né? E a gente sabe que o urso ele tem as garras muito fortes para destruir. Então ele é veloz, ele é destrutivo e também tem a boca como de um leão. E o leão, quando ele ruge, né, de onde sai o som, é onde ele coloca medo, porque o leão ele não é o animal mais forte da floresta. A gente sabe que se o elefante quiser, ele mata o leão só com a tromba, né, Bruno? A gente percebe isso pela força de um elefante. Mas quando ele ruge, ele provoca medo. Então ele tem a boca como de um leão, o corpo de quê? De um leopardo e as patas como de urso. O livro de Apocalipse ele vem deixando coisas bem claras. Ó. E o dragão deu-lhe o seu poder. Olha o dragão aí do lado. Ó. E o dragão deu-lhe o seu poder. Quem seria esse dragão? A gente já está tendo duas pessoas aí. A gente tem o anticristo, né? A besta que emerge do mar, e a gente tem o dragão, que é o próprio Satanás. Então, essa besta, ela vem com o poder das nações, né? Dos líderes das nações, e ela ainda recebe poder do próprio Satanás. Satanás diz, a Bíblia diz que Satanás dá o que a ele? No versículo 3. E o dragão deu-lhe o seu poder, ou seja, Satanás deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Eu coloquei aqui um cetro que representa poder, né? E o dragão entregando o seu poder para a besta que emerge do mar.
Tá dando para ver aí o delay ou não? Tá sim, tá Tá tranquilo. passando direitinho? Perfeito. Então, para você que está acompanhando aí também, tá vendo direitinho. Observa os detalhes de cada passo do slide. E vi, né, no versículo 3, e vi uma das suas cabeças ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Olha só que interessante. Essa besta ela emerge do mar, com o poder das nações. Eu vou repetindo, que é para a gente entender o passo a passo. Essa besta emerge do mar com o poder dos líderes das nações, mais poderosos da terra, né? Aí são 10, no caso, os 10 chifres. Satanás, que ele já tem, né, um poder, um limitado, claro, dado por Deus, que ele tem quando foi criado. E aí ele pega e dá esse poder para o anticristo. Que poder é esse? Quando ele tenta Jesus Cristo, quando Satanás tenta Jesus aqui na Terra, Satanás fala para Jesus, ó, se você me servir, se você se prostrar, eu vou te dar todos os reinos da Terra. É exatamente esse é o poder que Satanás passa para o anticristo. Eu vou te dar poder para governar sobre todas as nações, de forma que você possa dominar sobre elas e usá-las a favor de quem? Do próprio Satanás, né? Com o intuito do anticristo. E no versículo 3 diz assim, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Uma das cabeças do anticristo, né? No caso, uma dessas nações, ou um desses reinos ou governos, ele é ferido, um império que ruiu. Mas, aqui continuando no versículo 3, ele diz, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Então a gente sabe que esse império que ruiu em algum momento da história, ele vai retornar durante o período em que o anticristo estiver reinando. E todo o povo da terra vai o quê? Se maravilhar com isso. Porque as pessoas vão achar que aquele império nunca poderia voltar. Que aquilo nunca poderia acontecer. Mas com o anticristo, esse império vai voltar. Essa chaga, essa ferida mortal, que todo mundo achou, ó, não tem mais jeito, não vai se levantar. Ela vai e se reergue ali naquele momento em que o anticristo estiver governando. Deu para compreender até aí, Bruno? Deu, bastante interessante. E nós só falamos 3 versículos, né? Reparou isso, né? Do Não, capítulo 1. caramba. E quando a gente pensa, se até você puder voltar para a sua imagem, Deixa eu quando a voltar. gente pensa assim em algo que um império que todos vão se maravilhar pelo o seu reavivamento. Isso. Caramba, que império que seria, né? Algo tão impressionante do passado que caiu e as pessoas nunca imaginariam. Você tem algo em mente? Quando você fala assim, para você, o que seria tão surpreendente se um império voltar? O que seria surpreendente? Qual seria esse império que você está falando? Assim, no seu entendimento, você como um leigo, um cidadão comum, pensando assim, putz, esse império, nunca imaginei que poderia um dia se ressurgir. Eu acho que se eu não tivesse algum certo conhecimento em relação à história, eu ficaria meio perdido. A verdade é essa. Porque não conhecendo a história, eu não iria saber que tipo de império era esse. Eu iria chutar qualquer um que houve no passado. O Império Otomano, o Império Romano, o Império Persa, né, Medo-Persa. De repente, até o Império Babilônico, né, lá de Nabucodonosor, que foi um dos primeiros, que é a cabeça de ouro, né, da visão da estátua que Nabucodonosor sonha ali e Daniel interpreta para ele. Então, a própria estátua, se a gente for ver no livro do Daniel, a própria imagem, né, que Nabucodonosor tem, e depois ele pede que as pessoas interpretem, e aí Deus dá o sonho a Daniel, dando livramento também para Daniel e para os seus, né, em relação a isso. A gente vê os impérios que existiram naquele momento. Cabeça de ouro, né, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, e os pés de barro e ferro misturado, que são reinos, né, desse período que a gente está falando aí do anticristo, que vão existir, mas eles não vão se misturar, porque o barro e o ferro, eles não se misturam, né? A gente sabe que o barro e o ferro não se misturam. E o pé da estátua, da visão de Nabucodonosor, é exatamente esses impérios. São reinos que vão existir poderosos nesse momento, que vão estar nessa hora da história, mas eles vão coabitar sem se unir. E a Bíblia fala que no final desses reinos
vai existir, no livro de Daniel fala sobre isso, uma pedra lançada sem auxílio de mão, e essa pedra, quando Jesus fala assim, Pedro, quem tu dizes que eu sou? O que Pedro diz? Tu és a pedra, não é isso? E aí Isso. Jesus fala assim, pois sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então essa pedra lá no finalzinho da estátua, que a Bíblia fala que vai ser lançada sem auxílio de mão, é o próprio Cristo vindo para a terra. É o próprio Cristo batendo, e essa estátua ela vai ruir, porque essa pedra vai acertar o pé da estátua, e toda essa estátua vai ruir. Ou seja, Jesus destruindo todos os impérios da terra, e aí a Bíblia fala que depois que essa estátua ela vem abaixo, essa pedra que foi lançada, ela virou um monte, e ela governa sobre tudo ali. Então é Jesus Cristo que foi lançado sem auxílio de mão. Por quê? Porque ele próprio quis vir. Não foi ninguém que obrigou Jesus a vir, ele veio por amor. Então, quando ele vem e destrói os impérios da terra, aquele monte que forma ali é Jesus governando a terra durante um milênio e também a eternidade. Porque depois do milênio, todos os impérios vão ruir. E só vai existir quem governando? Jesus Cristo. E é interessante quando a gente começa a entender essa história. E aí eu poderia dizer, como um leigo, que poderia ser o Império Medo-Persa, poderia ser o Império Grego, também houve no momento da história, Alexandre o Grande, né? O Império Romano, que veio no tempo de Jesus Cristo. Mas existem especulações sobre o Império Otomano, Turco-Otomano, que também houve no período da história, né? E aí existem especulações em relação à teologia de que esse seria o império que retornaria nesse momento. Deu para compreender, Bruno? Eu até queria fazer uma relação com Pode. algo bastante atual. O Uhum. Império Turco-Otomano. Não sei se poderia ser um desses impérios, mas quando a gente olha para os acontecimentos atuais, o presidente da Turquia, o Erdogan, ele tem um sonho de reviver esse Império Turco-Otomano. E Sim. essa guerra que aconteceu ali entre a Armênia e Azerbaijão, agora, nesses 2 últimos meses, o Erdogan tem um projeto de reunificar ali as nações que em algum momento tiveram uma relação turca com a Turquia, tem uma descendência turca. Então, Uhum. ali na região em disputa, a Turquia justamente queria fazer uma conexão entre a Turquia e o Azerbaijão, que é uma antiga terra turca que virou independente, mas tem uma grande aliança com a Turquia, e eles justamente queria ter esse acesso, uma passagem para os dois territórios. Só não conseguiu porque a Rússia, que é uma aliada da Armênia, entrou na jogada, fez o acordo lá de cessar-fogo e enviou 11 mil soldados russos ali para a região para impedir o avanço turco. Então, é um acontecimento atual que, quando você falou nessa questão de um império, um grande império do passado ressurgir, Erdogan, que é o presidente da Turquia, tem projetos de ser o grande califa do mundo muçulmano e tem esse projeto da grande Turquia, né, do império, do grande império turco-otomano ser ressurgido pelo governo dele. Então assim, pode não ter relação, mas quando você fala isso, a gente vê que é possível sim um grande império do passado ter pretensões de ser de reviver isso, assim como também Hitler queria na Alemanha, né? É verdade. Você trouxe as informações bem atuais para a gente em relação a isso, porque realmente o Erdogan ele tem interesse em ser o grande Mahdir, né? Que é o comandante geral de todo o Império Otomano e também dentro do islamismo. Né? Então a gente vê que quando acontece alguma coisa, ele é o primeiro a levantar e convocar todo o mundo islâmico para apontar para os inimigos e guerrear. Então, realmente, existe um império aí dentro desse período da história que vai se levantar e a gente vê pelos acontecimentos quem é que tem interesse de se reerguer, na verdade. E ele vai estar ali junto com o anticristo para poder fazer todo o projeto de Satanás. Entendeu? Eu vou compartilhar aqui novamente a minha tela para a gente continuar. Foi? Tá aparecendo aí?
Tá, agora apareceu. Perfeito. Então aqui a gente leu o capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. O primeiro versículo fala sobre a besta que emerge do mar, né? A segunda fala sobre as observações em relação a ela, o seu corpo, a sua fisionomia. E a terceira fala das cabeças desse reino que foi ferido de morte, no versículo 3. E ele se reergue nesse momento da história através do anticristo ali, que permite isso também. Tá? No versículo 4 do capítulo 13, diz assim: e adoraram o dragão, né? A gente já viu aqui na imagem as pessoas maravilhadas com esse império que reergueu. Só que a Bíblia fala no versículo 4 assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Ou seja, as pessoas vão adorar o próprio Satanás, né? Porque a gente sabe lá no início, deixa eu voltar os slides aqui, que quem é que dá o reino, né, e o poder para o anticristo? É o dragão, é Satanás, não é o próprio anticristo que tem, mas ele recebe isso. Então, quando ele faz todas as artimanhas dele e esse reino se reergue, as pessoas adoram ao próprio Satanás por causa disso, né? Porque acreditam que ninguém iria fazer isso, ninguém seria capaz disso, senão o próprio inimigo, né? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, no versículo 4. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, a arrogância do ser humano vai ser tão grande nesse momento que eles, além de adorarem o anticristo e a Satanás, eles vão blasfemar contra Deus, dizendo: quem é capaz de batalhar contra eles? Nem o próprio Deus, na visão deles, é capaz de vencer isso, né? Eles vão achar que praticamente Deus é inútil nesse momento. E o próprio Satanás vai ser adorado nesse período aqui através do versículo 4, que deixa claro isso pra gente. No versículo 5, diz assim, ó: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Olha só que interessante, Bruno. Não sei se você já tinha observado essa visão. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Se a gente aqui tem duas pessoas no cenário, a gente tem Satanás e a gente tem o anticristo, né? A gente tem um reino que ruiu e retornou. Agora, o que precisa ser feito? Precisa ser falado para o mundo todo. Isso, né? E aí, o que vai ser essa boca de blasfêmia? Nada mais do que um canal de televisão mundial, não é verdade? Uhum. Porque hoje em dia, qual é o meio de comunicação mais claro e mais fácil de alcançar as famílias? A TV aberta, né? A gente sabe que a TV fechada ainda é difícil para algumas famílias, nem todo mundo tem um poder aquisitivo para isso. A própria internet não é acessível a todo mundo ainda. Pode ser que nesse período, sim, ela já seja acessível. E vai existir um canal. Eu particularmente, eu denomino, não é bíblico, tá? É o que eu imagino que seja no momento, que é o canal da besta. Né, Bruno? É o próprio canal da besta. Porque vai ser dado uma boca para blasfemar. Hoje em dia a gente vê blasfêmias e mais blasfêmias em muitas redes de televisão aí aberta que usam o poder da mídia para poder destruir ou construir pessoas. E isso é uma arma que Satanás vai usar. Porque essa boca para blasfemar é a forma que ele vai usar para falar que Cristo não serve mais para esse mundo e que todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, né, são dignos de morte e vão começar a ser perseguidos. E vai ser um alcance a nível o quê? Global. Olha que interessante essa imagenzinha. Um homem ali misterioso, falando em vários microfones, em várias redes, mas com um canal único, falando a nível mundial. Ou seja, o domínio global, a globalização já existe, a gente sabe disso. Agora vai existir o domínio global, né? A nova ordem mundial já está implantada, eles estão querendo forçar isso cada vez mais, mas vai existir um momento em que o domínio vai ser dado. Porque aqui no versículo 3 diz que, no versículo 2 diz que o poder foi dado, e o trono e o poderio. Entendeu? E a Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno. Mas é uma coisa interessante, porque não é o planeta Terra que é do maligno. É o sistema que norteia os governantes é que é do maligno. Por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo dentro da política, né? E no meio de governos. Por quê? Porque as pessoas estão corrompidas através de um governo. A pessoa pode até entrar, Bruno, com boas intenções, mas existe um sistema que já está corrompido no mundo inteiro. E aí isso acaba acontecendo de uma forma globalizada, né?
E aí a boca que vai blasfemar, que fala aqui no versículo 5 do capítulo 13 de Apocalipse, é exatamente isso. É uma rede mundial que ela vai oferecer um canal único onde ele vai poder falar abertamente para que todas as pessoas no mundo possam ver. E aí a gente já vê aí muitos filmes fazendo isso, né? A gente tem filmes conspiracionistas aí que a gente observa o tempo todo, um canal global, um canal mundial, onde um líder grande vem e fala, e isso se torna lei no mundo todo. Então, é mais claramente compreensível quando a gente vê as intenções das pessoas que estão por trás da criação desses filmes, como está a mente das pessoas, né? O que estão sendo capazes de imaginar. E a Bíblia fala que a imaginação do homem é pecaminosa, a gente erra o tempo todo, né? O coração é enganoso e as ideias da gente geralmente tendem às coisas erradas, né? Até aí deu para compreender? Tá me ouvindo, Bruno? Eu tinha desativado o som aqui para poder. Aqui tem Conseguiu me passa ouvir umas direitinho? motos aí fazendo barulho, mas está muito claro, Maxwell, está muito claro mesmo, está muito bom. Perfeito, vamos lá. No versículo 5 a gente já leu, e no final do versículo 5 diz assim, ó, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E agora deixa eu voltar aqui no slide, que a gente vai entender esses 42 meses aqui. Aqui no centro, tá dando para ver o mouse aí? Tá sim. Aqui no centro eu vou colocar um cálculozinho. Ó. A Bíblia fala aqui no versículo 5, são 42 meses. Então a gente tem aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio. Né? Totalizando aqui 42 meses. Igual a 3 anos e meio. Só que esse texto aqui, a besta que subiu do mar, ela fala do anticristo já atuando para quê? Para perseguição. Porque ele fala que vai ser dado boca para blasfemar, não é verdade? Vai ser dado o poder e o reino de Satanás a ele. Não seria a primeira metade dos 7 anos, seria da segunda metade em diante. Porque a Bíblia fala que a primeira metade da grande tribulação, Israel vai ter paz. O anticristo vai quebrar o pacto, segundo a Bíblia mostra, né, depois da metade dos 7 anos. Ou seja, vai passar 3 anos e meio, 42 meses, não é isso que a Bíblia fala? Vai passar 42 meses de paz e depois 42 meses de perseguição. E é exatamente esse cenário aí de Apocalipse 13. Por isso que está falando que durante 42 meses ele vai receber uma boca para blasfemar. Porque ele vai perseguir os cristãos, ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir os judeus convertidos a Jesus Cristo dentro desse período, dos 42 meses finais. E aí, o anticristo vai dar a ordem para perseguir. Tá saindo o áudio aí? Do slide? Não, só o seu. Não, só o meu. Isso. Tem um áudiozinho que eu coloquei aqui no fundo do slide, que é bem interessante. E aí o anticristo, essa visão turva aqui, né, de um líder militar, ele vai dar a ordem para os soldados virem perseguir e matar os cristãos perseguindo a igreja. E olha aqui que interessante, todo mundo de costas para o quê? Para a brutalidade que estão fazendo com uma pessoa aqui no centro. Né? E é exatamente o que o mundo vai fazer. Por um domínio global, as pessoas não vão se importar com a igreja, não vão se importar com o que está acontecendo com os cristãos no mundo todo. A verdade é que hoje em dia já acontecem perseguições, né? E a gente vê lá fora no Oriente Médio as perseguições acontecendo e muitas das vezes não é falado. Isso é exatamente esse cenário aqui. Muitas das vezes não, a maioria das vezes, né? Não é falado. Se não houver um canal de comunicação como o site dos últimos acontecimentos, se Deus não levantar pessoas como você, Bruno, para poder falar do que está acontecendo lá fora, a gente não recebe as informações. A mídia aberta não fala. Porque eu escutei uma vez uma coisa bem interessante e eu parei para pensar nisso. Desde que os canais de comunicação descobriram que a notícia vende mais do que a verdade, hoje em dia tudo virou notícia. Né? Pode ser boa, pode ser ruim, virou notícia. Agora, se ela é a verdade ou não, isso daí a gente só vai saber investigando. Né? Então, tem essa imagem aqui do anticristo, né? A 666, tem a marca aqui, né? Que representa o nome dele. E aí tu perguntou no último slide, na última
no último vídeo que a gente fez, você me perguntou, o que seria essa... Não, no primeiro, né? Fala da marca da besta. Isso. O que seria essa marca? Aí eu falei com você, pode ser um estandarte, um nome, né? Um número que representa um nome. E aqui, por isso que eu botei uma bandeira aqui, que seria levantando o estandarte do anticristo, né? Representando ele propriamente. E aí todas as pessoas perseguindo, né? Que vão adorar a besta e dar o seu poderio à besta, vão perseguir a igreja de Cristo na Terra. Tá, onde tudo começou para chegar nesse momento aí do espírito do anticristo. Olha aqui que interessante, Bruno. É lá atrás, quando Jesus Cristo ainda estava aqui, diz assim, ó, então os principais sacerdotes, né, tá lá em João, capítulo 11. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o sinédrio e diziam, que faremos? Porquanto este homem vem operando muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e nos tirarão do nosso lugar com a nossa nação, como a nossa nação. Desde aquele dia, pois, tomavam conselhos para o matarem. Eu estou lendo um pouco difícil aqui, porque o ring light está bem na minha frente aqui do slide. Eu estou dando um jeitinho aqui para alcançar a imagem. Então, Bruno, a gente vê aqui os principais sacerdotes naquele tempo de Jesus, eles temiam que Jesus ganhasse tanta popularidade e que depois os romanos viessem a tirar eles do local ali por ficarem desacreditados. E, na verdade, o espírito do anticristo, né, ele já vem lá atrás, em Nimrod, a gente já vê em Caim matando o próprio irmão, né? Só que ele toma um corpo maior com Cristo. Por quê? Porque agora a perseguição é do próprio Messias, né? Eles perseguem o próprio Messias e seus seguidores. Então, ali naquele momento, os judeus que eram do Sinédrio, eram os homens maiorais daqueles sacerdotes ali, eles tinham inveja de Jesus porque não conseguiam ser como ele. Eles não compreenderam que aquele que estava ali era o próprio Messias e tentaram matar e acabaram fazendo, né? Isso. E aqui tem um outro texto em 2 João que fala assim, ó, tal é o enganador e o anticristo. Vamos lá para o texto completo para a gente ver. Aqui diz assim, ó, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Esse texto está apontando lá para o anticristo. Ele está dizendo assim, ó, tal é o enganador e o anticristo. Por quê? Porque o anticristo ele vai fazer assim, ó, ele vai sair pelo mundo dizendo que Jesus Cristo não vem em carne, que Jesus Cristo não é necessário nesse mundo, Jesus Cristo é uma farsa. E aí vai fazer o quê? Vai perseguir aqueles que acreditam nisso. E outro texto aqui também, ó. E agora já está no mundo. 1 João 4, versículo 2 e 3. Vamos ler lá. E aí eu botei um homenzinho pensando aí para a gente refletir. Diz assim, ó. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é o próprio Deus. E o que o anticristo vai fazer na segunda metade, né, da grande tribulação? Ele vai invadir Jerusalém, ele vai entrar no templo de Israel, que nesse período, o templo de Israel, ele já vai ter sido reerguido, né? Porque o anticristo ele vai permitir isso, e somente ele vai conseguir fazer isso, até porque o domínio dele vai ser um domínio global e todos vão adorá-lo. Então, durante esses 3 anos e meio iniciais, o templo é reerguido, só que quando os judeus começam a fazer a adoração ao Deus verdadeiro, o anticristo invade Jerusalém, porque ele quebra o pacto e diz, não, agora quem manda aqui sou eu, agora o Deus aqui da história sou eu. E é aí que começa a grande perseguição a todos aqueles que estão por Cristo. E ele se torna cada vez mais o anticristo, né? Ó, uma visão aqui, ó. O anticristo é o oposto de Cristo. Assim como Cristo veio à Terra para fazer a vontade de Deus, o anticristo virá para fazer a vontade de quem? Do próprio Satanás. Ele será o embaixador do mal na Terra, Bruno. Assim como Cristo veio como embaixador do bem na Terra, ele o próprio Filho de Deus, Satanás ele quer imitar a Deus o tempo todo. Então ele faz o quê? Eu vou gerar um que vai ser aquela pessoa que eu vou dominar e vou dar o meu poder para ele me representar na Terra. A gente sabe que Satanás ele é espiritual, né? Ele é um espírito. Então ele não pode atuar diretamente. Então ele precisa de um boneco. E esse boneco é o anticristo para poder fazer as vontades dele. E olha o texto de Daniel no capítulo 11, diz assim, ó.
Este rei fará o que bem lhe aprouver. Olha o poder que ele vai ganhar aqui nesse mundo. Ele se exaltará, o próprio anticristo, e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. Ou seja, ele se sentirá o próprio Deus. Não vai existir Deus para ele aqui nesse momento. Ele vai ser o próprio Deus. Os deuses que existem na visão de muitos vai ser só mais um deusinho. E o Deus de Israel, então, não vai nem ser perto dele, né? Ele terá êxito em todos os seus intentos até que o tempo da indignação se complete. Por que ele vai ter êxito, né? Porque a Bíblia fala que Satanás vai dar o seu poderio nesse momento e vai ser permitido a ele fazer isso, né? Deus vai entregar aquelas pessoas naquele momento ao poderio de Satanás para serem provadas, né, naquele momento e serem salvas, mas Satanás recebe, né, todo o poder nesse momento. Aí, continuando no versículo 36, diz assim, ó, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Este rei não terá a mínima consideração, nem mesmo pelos deuses de seus antepassados. Olha isso, Bruno. Nem os deuses de seus pais o anticristo vai respeitar. Ainda que não seja o próprio Deus, né, seja lá qual for o Deus que os pais e antepassados adoravam, nem esses ele vai respeitar mais. Nem pela divindade preferida das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Ou seja, a arrogância total, né? Tomou conta de tudo e de todos naquele momento ali. Contudo, no versículo 38 de Daniel, capítulo 11, contudo, fará reverência ao Deus protetor das fortalezas, né? E o honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Ou seja, o Deus das fortalezas, né, vai existir fortalezas ali que ele vai aproveitar para poder guerrear naquele momento. E essas fortalezas que forem a favor do poderio do anticristo, essas fortalezas vão ser poupadas da destruição e Satanás e o anticristo ainda vai adorar os deuses dessas fortalezas e enchê-las de ouro e de prata para que a adoração seja total naquele momento ali ao próprio inimigo, né? E com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Aí no versículo 39 diz assim, ó, atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira, né? Uma divindade estrangeira, e multiplicará o sucesso e a glória de todos quanto lhes prestarem lealdade e a devoção. Ele os tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra, mas a preço de recompensa. Ou seja, todos aqueles que apoiarem o anticristo nesse momento vão receber recompensas. Onde ele conseguir governar e destruir, ele vai dar o poderio daquele local àquelas pessoas que o apoiaram, né? Vão governar junto com Satanás. Por isso que muitas nações vão a favor do anticristo, porque eles têm, pela ganância, pelo desejo de poderio, e a gente hoje vê muitas nações se aliando a outras por interesses próprios, né, Bruno? Você, mais do que ninguém, sabe disso aí, está mais inteirado do que eu até nessas informações, de que existem nações que hoje em dia usam o seu governo como forma de manipulação, ainda que eu não goste daquele governo vizinho, mas se ele é amigo, ele é inimigo do meu inimigo, então ele se torna o quê? Meu amigo, né? A visão que eles vão ter nesse momento é essa. Então vai ser dividida a terra a preço de recompensa. E essa divindade estrangeira, né? Essa divindade estrangeira vai ser algo que vai ser levantado nesse momento, dessa geração, que não existia no passado, Bruno. O que o anticristo vai trazer como divindade estrangeira para essa realidade dele, que não existia no passado? Porque, afinal, os deuses dos pais dele, dos antepassados dele, não vai importar para ele. O que vai importar para ele nesse momento é essa divindade estrangeira que ele traz ali como o Deus das fortalezas, né? Ou seja, existe uma causa, e essa causa vai ser a principal razão pela qual ele vai lutar. E que causa é essa? Se a gente for olhar no cenário mundial hoje, existem povos que lutam por causas, não é? A gente consegue perceber isso dentro de um cenário mundial. Eu não vou dar nome aqui para a gente pensar um pouco, mas se a gente for observar, existem grupos no mundo que guerreiam por causas. E a gente vai ver que o cenário do anticristo ele está baseado dentro de uma única causa que ele acha importante, e isso se torna o Deus ao qual ele vai trazer como divindade. Deu para compreender até aí? Eu sim, tá tranquilo.
Vamos lá. Continuando aqui no versículo 40, do capítulo 11 de Daniel, diz assim, ó, nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate. E o rei do norte o atacará com a violência de um enorme furacão, com carros e cavaleiros de guerra, e mediante poderosas esquadras naval. Ele invadirá muitos países e passará sobre eles como uma gigantesca inundação. Ou seja, vão vir nações que vão tentar combater contra essa visão do anticristo. Só que ele vai ouvir falar disso. Deixa eu descompartilhar aqui. O anticristo está ali, guerreando. E aí ele escuta, ó, tem algumas nações que não estão concordando com você em ir contra Israel. Então ele vai ouvir isso e vai falar, bom, se não estão concordando comigo, se não são meus amigos, são meus inimigos. Então a gente vai ter que ir até eles e esmagar essas nações para poder eliminar ao máximo a resistência. A resistência que existe vai existir nesse momento também. Porque nem todas as nações, Bruno, vão a favor do anticristo nesse momento, né? Existem nações que não vão a favor do anticristo e vão ficar quietinhas ou vão guerrear a favor de Israel. Tá? Ele invadirá muitos países e passará sobre eles como uma gigantesca inundação. Do mesmo modo, invadirá, né, a terra magnífica. E muitas nações da região sucumbirão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon conseguirão escapar das suas garras. Ou seja, existem descendências, né, dos amonitas, dos moabitas e dos edomitas que vão ser preservadas nesse momento. Ele vai invadir essas nações, mas quando tiver essas pessoas, esse povo, ele vai preservar e falar, opa, isso aqui a gente não vai tocar, não. Eis que este rei estenderá as asas do seu poder sobre diversos países. Nem o Egito lhe escapará. Porquanto ele terá controle dos grandes tesouros em ouro e prata e de todas as riquezas dos egípcios, os líbios e os cuxes, né, etíopes, a ele servirão. Contudo, notícias procedentes do leste e do norte os assustarão, deixando-o muito preocupado. Então ele decidirá sair para destruir e exterminar muita gente. Este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Ou seja, vai armar uma tenda, né? O anticristo ele vai invadir pelo mar ali, pelo litoral de Israel, e vai colocar a sua esquadra ali entre o litoral e Jerusalém. Por quê? Porque ele vai ser um ponto estratégico nesse momento para poder vencer Jerusalém, vai vencer os judeus, né? Vencer Israel naquele momento. Deixa eu compartilhar aqui novamente o texto. Eu estou aqui no versículo 44, vou para o 45 agora. Este rei armará suas tendas, que eu já li, né? Este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Entretanto, ele encontrará o seu fim e não haverá nada nem ninguém que possa socorrê-lo. Esse finalzinho do texto aí, ele fala já da volta de Jesus Cristo, né? Para a gente poder ter uma noção do que seria. E agora, as características do anticristo, né? Vamos entender aqui. Ele vai ser um líder político, né? Ele pode ser um presidente, um governante, extremamente influente para as nações, pois irá governar sobre um povo. Afinal, ele vai receber de Satanás o governo. Então, o governo se refere a um povo. E esse povo vai ser o povo do anticristo. Vamos ler aqui um texto de referência, que a gente já até leu aqui, ó. No capítulo 9 de Daniel, no versículo 26. Discorridas as 72 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. Aqui está falando das 70 semanas de Daniel, tá? A visão que o anjo dá a Daniel. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. E esse governante que aqui em Daniel está falando é o próprio anticristo, né? É o próprio anticristo nesse momento. E o fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e assolação de todo tipo já foram determinadas. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do texto desse povo que está falando ali no texto. Né? Ele vai ser um líder político e ele vai governar esse povo. Outra característica do anticristo. Ele vai ser um líder militar, né? Porque ele vai comandar um exército mundial. Vamos ler um outro texto aqui de referência. Se esse
esse anticristo, que vai ter um povo que vai governar e ele está vindo, o fim chegará com uma inundação. Guerras continuarão até o último dia. Ou seja, para haver guerra tem que haver um líder militar, né? Ele vai ser também um líder militar. É uma das características do anticristo. Tá? Ele vai ser arrogante, pois subjugará até os deuses de seus pais e não terá respeito pelo ser humano. Olha aqui o texto que a gente também já leu. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. E ele vai adorar uma divindade estrangeira quando ele começar a vencer através das fortalezas também. E a última característica aqui que eu vou citar é que ele adorará Satanás e idolatrará a imagem da besta. Olha aqui, que é exatamente uma divindade estrangeira que o texto fala aqui exatamente sobre isso. Tá? A gente já leu também. Discorridas. As 70 semanas. Tá, vamos lá. Qual vai ser a visão do anticristo? O que ele vai querer passar para o mundo através daquela boca, né, que vai ser dada para ele para falar? Ele vai chegar para o mundo e vai dizer assim, bom, nós estamos vivendo num caos, né, no mundo inteiro. Eu sou a solução. É a visão que ele vai passar. Ele vai chegar com tanta arrogância que ele vai dizer, eu sou a solução para isso tudo. E ele realmente vai conseguir solucionar muita coisa. E ele vai adquirir muitos seguidores. Muitas pessoas vão seguir o anticristo. Só que ele vai apontar, as pessoas que estiverem vindo atrás dele, Bruno, vão ter uma visão única, né? Vendo só a frente. Mas ele ali, segundo a visão, ele está na frente de todo mundo. Então ele está vendo que depois dali há um abismo. Mas ele não está apontando para baixo, ele está apontando para onde? Para frente. Sigam adiante, vão para frente, continuem seguindo, que vocês vão se dar bem. E quando todos aqueles que seguem a ele virem, estão caindo no abismo, né? Como o anticristo irá perseguir a igreja e se opor ao seu Messias? Né? Deixa eu tirar aqui. Porque nesse momento, como ele vai perseguir a igreja, vai se opor ao Messias, né? Jesus Cristo, nesse momento, ele vai estar aguardando ao momento da vinda dele, para ele poder vir no final da grande tribulação. E aí o que acontece? Toda aquela perseguição, toda aquela destruição naquele momento vai ser em oposição à igreja, ao próprio Deus e ao seu Messias, que é Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. Porque Jesus veio à Terra e ele não deixou religião, ele deixou o quê? A salvação. A mensagem que Jesus Cristo trouxe foi as boas novas, o Evangelho, né? Que é a visão de que todo aquele que nele crer e que vier a ele, alcança o Pai. Tanto é que Jesus fala, quem vier a mim, né, vai até o Pai. Por quê? Porque é intermédio de mim. Não é quem for ao Pai, é quem vier ao Pai. Porque ele também está junto. Então a mensagem que Jesus trouxe é de salvação. E a perseguição vai ser contra essa mensagem. Exatamente contra essa mensagem. Vamos lá, para a gente poder entender. O anticristo irá perseguir a igreja e se opor a Deus, né? E o próprio Messias, que é Jesus Cristo. Lá em Daniel capítulo 7, versículo 25, diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, ou seja, aqueles que estiverem na grande tribulação, que se converterem a Jesus Cristo, né? Eles vão realmente ser perseguidos e mortos, porque Deus vai permitir isso nesse momento. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aí a gente interpreta dentro da teologia, Bruno, que seria 1 ano, 2 anos, e a metade de 1 ano, né, que seria 3 anos e meio. A visão teológica, ela interpreta que seria tempo 1 ano, tempos 2 anos, e metade de um tempo, né, 2 com 1, 3, e mais meio, 3 anos e meio de perseguição da igreja. Daniel 7, 21. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, né? A gente sabe que ele fala sobre aquele reino que ruiu, que seria um dos chifres, e ele se reergue, e aí ele vai fazer guerra contra os santos, que seria o próprio governo do anticristo ali nesse momento. Apocalipse 13, 6, a gente leu ali, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para o amaldiçoar, né? Amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus.
Aí ele vai falar mal de todo mundo nesse momento. Ele vai falar mal de Deus, vai falar mal dos cristãos, vai falar mal da igreja, vai falar mal de Jesus Cristo e tudo aquilo que se opõe ao próprio Deus, né? Só que, Bruno, a gente terminou os slides aqui, eu tenho um último aqui que é bem interessante, depois tem mais dois para a gente poder fechar esse entendimento. O anticristo, ele vem governando as nações, deixa eu tirar agora aqui, o anticristo ele vem governando as nações e trazendo a ideia de que ele está certo, de que ele é a solução para o mundo, de que não precisa mais de Deus. Ele seria o próprio Deus. E que Israel é desnecessária no mundo, a igreja é desnecessária no mundo, que tudo aquilo que fala em relação a Deus ou que é de Deus é algo ultrapassado. Não serve mais para essa realidade do anticristo. E ele vai conseguir convencer a todos. Só que hoje a gente escuta muitas especulações a respeito de quem seria esse anticristo, né? A gente escuta disso, daquilo, o anticristo é fulano, é ciclano, é A, B ou C. E eu trouxe aqui algumas pessoas, Bruno, para a gente poder ver e entender quem seria essa pessoa, o homem da perdição, né? A besta que emerge do mar. Olha aqui que interessante. E você vai achar até engraçado isso. Deixa eu até beber uma água aqui. Hoje em dia a gente escuta falar que o anticristo seria Donald Trump, né? O Donald Trump é o anticristo porque ele veio como Estados Unidos e os Estados Unidos, para muitos países aí fora, é opressor e tal, e aí falam que ele é o próprio anticristo. Vamos lá. Muitos falam que é o Papa, né? Que por ser o último império que existiu naquele tempo de Jesus Cristo era o Império Romano, né? E aí o Império Romano ele terminou e hoje a gente tem a democracia, né? Tem presidentes, reis no mundo inteiro e não existe um império que domina tudo mais. Naquela época de Jesus Cristo, o Império Romano governava tudo, né? E ficou por longas datas governando aí. Muitos dizem, né, que é Macron, por causa da visão globalista dele, que agora ele está vindo com a visão globalista de que vai resolver os problemas, e aí muitas pessoas falam que ele é o anticristo por causa dessas visões dele, e porque ele realmente é um homem visionário que está chegando no cenário para poder aparecer mais. E dizem também que o anticristo virá dos judeus. E esse daí é um judeu, discípulo de Jesus Cristo, Mateus Andoni, é um rabino, tá? E ele é judeu de nação, né? E também de raça da judia. Ele é um filho de mãe judia. E ele é convertido a Jesus Cristo. Eu coloquei ele aí porque é uma pessoa que eu estudo muito também com ele, né? Aprendo muito com ele também. E para personificar a ideia de um judeu, né? Então fala que a visão hoje que as pessoas têm de que Donald Trump é o anticristo, de que o Papa é o anticristo, de que Macron é o anticristo, ou de repente virá dos judeus, né? Essa visão de que os judeus vão ser aquele povo que vai trazer o anticristo é até uma visão dentro do Alcorão, tá? Que o anticristo virá dos judeus, tá? Então, se a gente ouvir isso por aí, a gente vê que é uma visão antibíblica de que o anticristo virá dos judeus. E olha aqui que interessante, esse homem aí no fundo, na verdade, é o anticristo, né? Mas quem seria esse homem? Opositor a tudo que é de Deus e do seu Cristo, né? A gente sabe que esse homem vai ser um opositor a tudo que é de Deus e do seu Cristo. E olha aqui o fundamento de uma religião que existe no mundo. Olha aqui. Para os islâmicos, Alá não tem filho ou parente e não há outro Deus superior a Alá, né? Segundo o Alcorão, tem essa visão aí. O ser humano pode se aproximar de Alá por meio das orações e recitações do Alcorão. Ou seja, o opositor a tudo que é de Deus e do seu Cristo, aqui está dizendo no islamismo, aqui no Alcorão, uma passagem que diz assim: para os islâmicos, Alá não tem filho ou parente, e não há outro Deus superior a Alá. Então, o mundo islâmico ele não acredita no Deus de Israel, propriamente dito, né? Alá, para eles, é o Deus verdadeiro, e o Alcorão é o livro sagrado para eles. Para o cristianismo, a Bíblia e o Deus de Israel é o nosso Deus, e para o judaísmo, o Deus de Israel e a Torá é o livro que rege
a religião judaica, né? Então a gente começa a ver aí, dentro dessas visões, na verdade, de onde poderia surgir o anticristo? Através de Donald Trump, da Igreja Católica, Apostólica Romana, de Macron, dos judeus, ou de uma visão de um anticristo de um outro governo, né? Que a Bíblia mostra que vai ser um outro governo. E olha aqui que interessante, Bruno. Você falou num vídeo que eu até assisti seu hoje, sobre a lista mundial de perseguição, né, 2020. Eu assisti hoje esse vídeo, você falando. E a gente tem vários países aí que perseguem os cristãos, e é muito difícil ser cristão nos países do Oriente Médio. Lá fora é muito difícil isso. E o Portas Abertas vem trazendo todo ano uma atualização dos países que perseguem os cristãos. A gente tem Coreia do Norte em primeiro lugar, Afeganistão em segundo, Somália, e por aí vai, né? Mas não é esse ponto que eu queria deixar claro, não. A perseguição, ela existe, ela está no mundo, ela é real, né, aos cristãos, só que em alguns países ela não é tão forte, ela é pouco divulgada, né? E olha que interessante isso aqui. O canal Últimos Acontecimentos traz informações sobre a perseguição que vem acontecendo lá fora no Oriente Médio. Essas pessoas morrem, são perseguidas diariamente por causa da sua fé em Cristo, e o espírito do anticristo já está na Terra. Só falta um homem personificar essa visão e esse espírito. Aí tem igrejas que são destruídas lá fora, queimadas, incendiadas, por causa do nome de Cristo. Isso aconteceu em 2018, essa matança, né, na beira da praia aí, no litoral. Isso repercutiu a nível mundial, né? Os radicais lá fora fazem isso o tempo todo. Tá conseguindo ver as imagens direitinho, Bruno? Então, sim. Aí é uma igreja destruída, né? E Jesus Cristo virá em breve para destruir o reino do anticristo, né? A gente sabe que Jesus Cristo, ele é o início, o meio e o fim. Ele é o Aleph, o Men e o Tav de tudo, né? Em hebraico, princípio, o meio e o fim de tudo. E a gente encerra aqui, Bruno, para que todos consigam tirar uma ideia de quem seria esse homem do pecado, quem seria esse homem que vai perseguir a igreja, vai perseguir os cristãos, vai perseguir ao próprio Deus e ao seu filho, o Messias, né? Em relação a tudo isso que vai acontecer no final dos tempos, para a gente poder entender quem seria esse homem, né? Quem seria esse homem? O que ele iria fazer? Qual seria o governo que ele receberia? E no final de tudo, como seria a atuação dele? Tá? E aí, a visão que eu trouxe foi até aí para informar, para salvar. Realmente, por mais que a gente não tenha como, as pessoas, elas buscam uma maioria das pessoas, né, elas buscam algo objetivo, por mais que não seja possível, mas as pessoas querem o anticristo é fulano. Esse que é um dos maus do ser humano, do cristão de hoje em dia. A necessidade de saber o que é. Mas quando a gente vê, quando a gente recebe um estudo desse, assiste um estudo desse, onde tem tantas informações estruturadas, a gente vê a importância de contextualizar com outros aspectos, porque nesse vídeo sobre o anticristo, a gente fez links, você fez links com aqueles 2 vídeos anteriores nossos, que foi sobre a marca da besta e sobre a questão, por exemplo, dos 3 anos e meio. Então é muito importante a gente entender essa contextualização, entender essa estruturação de entendimentos de estudos. E é muito importante, realmente, assim, esse vídeo foi muito bom mesmo. Todos que verem vão ficar, assim, eu tenho certeza que vão ter um entendimento muito bom. Eu vou colocar não só no canal, mas vou colocar no YouTube, que eu acho que um vídeo desses tem um potencial de trazer um esclarecimento para as pessoas. É muito importante isso.
É muito importante assim a gente ter uma noção, como você apresentou ali, os candidatos anticristos atuais, que as pessoas até brigam, infelizmente as pessoas brigam defendendo seu candidato anticristo, mas sem se ter um pouco de embasamento, né? Vai ver que aquela pessoa que ela está achando que é o anticristo não vai ser, né? Não tem características, não tem como ser. Por exemplo, o caso do Macron. O Macron ele caiu em desgraça no meio muçulmano devido às questões com a Turquia. A Turquia invocou o mundo muçulmano para lutar contra as ideias de Macron. Então, você vê que são candidatos que despontam, de repente começa a cair. Desde que eu me entendo por gente, eu entrei na igreja, meus pais, eu era muito novo, e sempre vi comentários sobre o anticristo. Há 20 anos atrás, que meus pais se converteram e eu entrei. Então, desde aquela época, sempre que havia um candidato, uma pessoa que aparecia com certo renome, ela era um candidato anticristo. E os papas sempre foram. Os presidentes das nações, né, mais importantes, como o presidente dos Estados Unidos, presidente da Inglaterra, da França, hoje tem a China surgindo, né, como uma grande potência. Os homens ricos, influentes, como Bill Gates, enfim, é uma infinidade de pessoas que as pessoas colocam elas ocupando o lugar do anticristo. Mas falta entendimento, falta maturidade em muitos casos para as pessoas compreenderem que não vão ser no tempo delas as coisas acontecer. Não é porque é uma pessoa que ela acha que é o anticristo e aquela pessoa vai ser o anticristo. Então tem todo um contexto e a gente quando vê é assustador, né? Nesse vídeo que eu fiz sobre perseguição, que foram relatos de perseguições, o que alguns irmãos em Cristo passam por servir a Cristo. Naquele vídeo eu mencionei 3 casos, que foi da perseguição da Coreia do Norte, na Eritreia e no Irã. Então as pessoas são privadas de alimentação, de sono, vivem em condições desumanas e as pessoas começam a agir como animais, como um cachorro ali em busca de uma comida, fazendo suas necessidades sem qualquer restrição. Enfim, é algo assustador. E pensar que quando esse homem da perdição se manifestar, o anticristo, aqueles que estarão vivendo nessa época estarão sendo sujeitos a essas perseguições que esses cristãos passam em algumas localidades do mundo. Então esse vídeo é muito importante, Pastor Maxwell, porque muitas pessoas não têm noção da realidade mundo afora. Muitas pessoas não têm noção que pessoas morrem por seguir Jesus Cristo. As pessoas, por exemplo, no Brasil, que a gente tem total liberdade, por mais que a gente tenha tido uma perseguição velada, mas nós temos liberdade para frequentar uma igreja, para carregar uma Bíblia embaixo do braço, para cantar um louvor, colocar um louvor dentro do carro. Então, as pessoas não têm noção aqui no Brasil que existem graus intensos de perseguição no resto do mundo. E isso é um cenário que aqueles que estarão presentes na manifestação do anticristo irão enfrentar. Então, pastor, muito obrigado por esse vídeo. Realmente é algo bastante esclarecedor para todos aqueles que estão vendo. É algo realmente que é uma mensagem que traz um conforto. Eu acho que todo mundo, quando recebe uma informação boa, uma informação que tem um link com a Bíblia, porque não adianta nada. Hoje a palavra da moda, assim, no meio cristão, eu até comentei no grupo de WhatsApp hoje dos últimos acontecimentos, as pessoas têm substituído a palavra da Bíblia, a palavra dos últimos dias, por globalismo, por conspiracionismo, e tem perdido. Então acontece um fato no mundo e as pessoas já querem falar que é globalismo e esquecem de olhar para a Bíblia. Então, quando a gente tem uma palavra que tem um link bíblico, como você trouxe aqui, traz um conforto para a gente, traz uma sensação assim, de paz por receber uma informação que a gente sabe que tem confiança. Então, para não perder o costume de te jogar na fogueira para responder uma pergunta assim, que sempre fica no ar.
Pastor Maxwell, de onde que o senhor acha que esse anticristo sairá? Qual seria a nacionalidade para a gente ter uma noção assim? Isso, claro, pode ser no seu íntimo, no achismo, ou pode ser algo relacionado também ao seu entendimento, aos seus estudos na área de teologia. A gente hoje, dentro de um cenário mundial, Bruno, a gente consegue ter uma ideia, né, do que pode ser. Porque a gente já vê hoje a perseguição lá fora, né? Esses grupos radicais, extremistas aí que existem lá fora, eles perseguem principalmente a igreja, né? Isso já é o espírito do anticristo reinando no mundo, né? Então a gente percebe que quais são as nações que hoje são cristãs e quais são as nações hoje que são totalmente contra o cristianismo. Essas nações que bloqueiam o cristianismo, que não ensinam sobre o cristianismo, que não creem em Jesus Cristo, também não deixam entrar nas suas nações, eu acredito que essas seriam as nações que vão dar poder a uma única pessoa, né? E essa única pessoa provavelmente sairá do meio desse radicalismo total, porque é o radicalismo do anticristo que vai trazer a morte aos cristãos, e como vem trazendo hoje em dia lá fora. Então a gente começa a observar o cenário, e eu acho que eu mesmo não preciso nem apontar. E se a gente for observar no canal dos últimos acontecimentos, até mesmo o que você trouxe aí em relação à Turquia, a gente vê, bom, qual é a nação nesse momento que gera pessoas radicais o suficiente para poder perseguir e matar um ser humano e tirar uma vida a troco de banana porque não crê na sua fé, ou não crê naquilo que você acredita, ou se de repente veio mudar a fé do seu país. Né? E você pode começar a pensar, existem algumas nações no mundo que fazem isso. Quais seriam elas? A gente começar a nominar elas aqui, são várias. Então pode ser de uma dessas, entendeu? Mas uma coisa é certa, precisa haver o radicalismo nesse momento, precisa haver a arrogância e o extremismo. Então a gente percebe que o anticristo sai desse papel, né? Ele sai desse momento e desse grupo específico. Então, hoje em Jerusalém, né, ela é dividida em 4 pedaços ali, né? O cristianismo, o judaísmo, o mundo muçulmano, né, e o catolicismo romano. Existem ali as vertentes de religiões que dominam aquela região de Jerusalém ali. Então a gente precisa observar isso. Para um templo ser construído, precisa um homem que domine um povo que naquele momento ali atualmente esteja impedindo que esse templo seja reconstruído, correto? Isso. Então você começa a entender, bom, se esse líder precisa dominar esse povo, da onde pode sair? Então a gente vai pensar um pouquinho. Eu não vou trazer essa resposta não, a gente vai pensar um pouquinho, porque se você acompanha, eu vou falar agora com você que está aqui assistindo no vídeo, não vou falar com o Bruno não, com você que está assistindo o vídeo. Se você assiste viu todos os vídeos aqui que o Bruno vem colocando, você consegue acompanhar o cenário de tudo que acontece lá no Oriente Médio, e você vai, por própria inteligência que Deus te deu, vai conseguir entender exatamente de onde poderia vir esse anticristo aí, tá bom? Então eu vou deixar isso aí agora para você que está assistindo, pensar um pouquinho, que eu já estou dando resposta demais para você. Não, beleza, pastor. Então, realmente eu quero deixar meu agradecimento para você, porque sempre quando eu peço, o senhor atende e não mede esforços de horários, são 1 da manhã, de sábado para domingo, e você está aí firme e forte, aqui trazendo o seu conhecimento para compartilhar conosco. Então eu peço que realmente a única coisa que eu tenho para pedir é para Deus abençoar o seu ministério, abençoar a sua vida, a sua família, para que realmente esse trabalho aqui nosso, que é de plantar sementes, né, que seja realmente regado pelo Espírito Santo, e que Deus possa retribuir você pela essa prestatividade para o trabalho, primeiro para o trabalho Últimos Acontecimentos, e depois para as pessoas que estão assistindo ao vídeo do canal Últimos Acontecimentos, e esse vídeo específico no YouTube. Então, para você que está assistindo esse vídeo, para você que acessou esse vídeo, chegou de alguma forma no seu WhatsApp, no YouTube, no Facebook, te peço para você acompanhar o trabalho dos Últimos Acontecimentos. Estamos em todas as redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, Twitter, temos o site www.ultimosacontecimentos.com.br,
www.ultimosacontecimentos.com.br. Temos grupos no WhatsApp, que tem o link no site, tem o canal do Telegram, que é só pesquisar Últimos Acontecimentos, enfim. Temos uma estrutura toda para fazer um trabalho de evangelismo, que é relacionar os acontecimentos atuais com a palavra de Deus, que é o principal relacionamento dos últimos acontecimentos, que é a palavra de Deus. Não é conspiracionismo, não é globalismo, é sim a palavra de Deus. Então, muito obrigado você que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado novamente, Pastor Maxwell, pela prestatividade. Eu tenho certeza que Deus vai retribuir para você por essa semente aqui que lançou, por esse ensinamento claro, esse ensinamento assim que realmente traz uma satisfação em escutar algo tão bem estruturado, tão bem feito, tão objetivo e com muita coerência, lógica relacionada à Bíblia. Então, muito obrigado, viu? Até o nosso próximo vídeo, vamos já pensando no nosso próximo tema. E até a próxima, você que está assistindo. Espero você acompanhando o trabalho dos últimos acontecimentos. E até o nosso próximo vídeo no canal Últimos Acontecimentos e no YouTube. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.